Boa noite a todos e a todas. Problemas novos, novas soluções e novas alternativas. E parece que hoje, para o mundo, a gente já não pode usar todas as coisas que a gente aprendeu no passado e aplicá-las como se fossem engessadas, que tudo vai dar certo. O mundo tem mudado muito rapidamente. E toda vez que a gente tenta aplicar qualquer coisa tradicional ou antiga para resolver as questões novas, a gente fica diante de uma incerteza, porque não sabemos se aquilo efetivamente vai trazer os resultados que são esperados. Isso no campo da educação, isso no campo do trabalho, e isso em qualquer outro campo das nossas esferas sociais. Os cientistas dizem que nós vamos viver mais, como nenhuma outra geração jamais viveu. E como a nossa expectativa de vida quase que dobrou do século passado para agora, já se fala na possibilidade de dobrarmos a nossa expectativa de vida também. E se dobrarmos a nossa expectativa de vida daqui a 5, 10 anos, uma série de problemas virão juntos, e esses problemas não estão relacionados só à Previdência e à polêmica reforma da Previdência por conta das aposentadorias. Essas soluções que vão partir, que vão acontecer para uma sociedade, para uma população que vive mais, passam primeiro pelo campo do aprendizado, porque uma vez que nós vamos viver mais, que vamos estar mais tempo aqui na Terra, quer dizer que vamos ter que ter a capacidade de adaptação e a capacidade de reaprender várias vezes sobre nós mesmos, inclusive sobre as nossas profissões. Imagina se você chegasse para um homem lá, para os institutos que fazem pesquisas em 1940, 45, e dissesse que alguns anos depois o homem passaria a viver 76, 80 anos em média, eu estou falando. Certamente eles achariam que aquilo não ia acontecer. Até mesmo porque boa parte desses números da expectativa de vida tão baixa eram impactados devido a guerras, a conflitos armados e devido também a pragas e a doenças que ainda não eram descobertas e não tinham os seus devidos tratamentos. E olha onde estamos hoje. Quase que dominamos todas as epidemias. Não existe mais a peste que matou e assolou quase 1/3 da Europa. O próprio vírus HIV, que é novo e que veio assustando a toda a nossa sociedade, hoje não se descobriu ainda qual que é a sua cura, mas hoje as pessoas que são portadoras do vírus já conseguem viver, ter uma vida digna por conta do avanço da ciência. O Zika vírus nos assustou 2 anos atrás, partindo daqui de Pernambuco, e logo a doutora Adriana, de Campina Grande, conseguiu fazer a sua correlação com o mosquito Aedes aegypti e conseguimos correr para compreender melhor essa doença. Para ela foi muito pouco só fazer essa correlação entre o vírus e o mosquito, ela também criou um instituto que hoje é amparado pela Fraternidade Sem Fronteiras também, para que pudesse cuidar das mães dessas crianças que tinham nascido com microcefalia. Novos problemas, soluções mais rápidas, e nós conseguimos fazer com que isso não se transforme numa epidemia, num grande problema da humanidade. Por outro lado, coisas que ainda não são controláveis e um tanto desconhecidas se tornaram epidemia. E hoje, uma grande epidemia no mundo é o suicídio. Hoje morrem mais pessoas, desencarnam mais almas humanas, são 883 mil por ano, do que a quantidade de pessoas que desencarnam por conflitos armados, desastres naturais ou qualquer outro tipo de violência. Isso parece um número apenas e um número jogado ao vento, mas quando a gente faz a reflexão sobre esse número, a gente chega à conclusão hoje em dia que é mais fácil um filho desencarnar no quarto, deprimido, preocupado,
vivendo situações que nós ainda não controlamos, como bullying ou qualquer distúrbio ou qualquer doença ou patologia de ordem mental, do que se ele estivesse dançando na rua mais perigosa de Petrolina, de São Paulo ou até mesmo de Recife, que é uma cidade bastante violenta. Isso quer dizer que a cada 40 segundos no mundo uma pessoa desencarna por suicídio. São 2.200 pessoas por dia. Isso sim é uma epidemia, mas não é uma grande novidade, porque a depressão hoje é a doença mais incapacitante do mundo. Quando a gente fala na doença mais incapacitante, isso quer dizer que essa doença chamada depressão é inclusive responsável, é a segunda maior responsável por afastamentos de trabalho nos dias atuais. Em especial devemos estar preocupados porque o Brasil é o líder mundial em transtornos de ansiedade. São números alarmantes e números que nós devemos nos preocupar, em especial nós espíritas, porque abraçamos o Setembro Amarelo, sabemos da importância da alma humana, do espírito humano concluir o seu processo reencarnatório e de todas as consequências que existem para o ato do suicídio, sejam as consequências espirituais ou sejam as consequências que vêm na vida daqueles que convivem com o suicida ou conviveram com o suicida fisicamente. Esse alerta é importante se fazer para que nós nos tornemos também ativistas e possamos contribuir de alguma forma para que essa epidemia não se alastre mais ainda. 90% dos casos de suicídio estão ligados a alguma patologia de ordem mental, como depressão, transtorno bipolar ou esquizofrenia. Isso é bom, porque quer dizer que 90% dos casos de suicídios poderiam ter sido evitados. Se esses números são tão alarmantes e tão problemáticos, por que a gente ouve falar tão pouco de suicídio na sociedade? As pessoas se perguntam sobre isso, teve até uma pergunta no fórum sobre essa questão da divulgação, mas a Organização Mundial de Saúde, ela, quando decretou que o suicídio era epidemia, ela também lançou um documento que orientava como a imprensa deveria se comportar em relação ao suicídio. E nesse documento, a gente não pode correlacionar o suicídio com qualquer outra coisa como heroísmo, ou uma fuga, ou a falta de resistência da pessoa. A gente tem que tratar sim como um problema que foi ocasionado, muito provavelmente por conta das suas 90% de chances, por causa de um distúrbio de ordem mental. Isso quer dizer que se estivermos mais alertas, poderemos tratar esses problemas. E por que a depressão é a doença mais incapacitante do momento? Por que estamos tão ansiosos e tem sido tão difícil para nós conviver na sociedade? Os cientistas falam num negócio chamado fadiga da escolha. Muito provavelmente vocês já ouviram falar nessa fadiga da escolha, e eu queria que levantasse a mão aqui quem tem Netflix ou qualquer coisa dessa aqui em casa, por favor, para eu ter uma ideia. Então eu já estou vendo que tem quase metade das pessoas sabem o que é isso. Eu vou dar 2 exemplos, então, para poder ajudar a gente a compreender. Acontece com vocês também de vocês passarem a noite inteira procurando o que assistir e no final vão dormir e não assistiram nada? Sim ou não? Sim. Isso é a fadiga da escolha. A gente cansa de tentar procurar e não acha nada. A gente cansa porque as possibilidades são enormes. No WhatsApp também? E você não sabe para onde você olha e coloca o seu foco. Como você não sabe o que escolher porque tem uma abundância, você não consegue tomar a decisão, você não consegue evoluir, você não consegue alcançar os seus objetivos. Obviamente a gente acha que isso não é um problema, a não ser dormir com aquela cara meio de incompetente, meio de emburrado lá da sua esposa, do seu marido, que faz, não é possível que a gente passou a noite inteira e não conseguiu se decidir para o que a gente ia assistir. Claro que isso não é mais grave do que assistir a série escondido, né? Porque quando está o marido e a mulher assistindo uma série juntos, e aí a mulher ou o marido vê escondido um episódio, ou vê 1, 2, e faz de conta que não assistiu. Tem que assistir de novo calado, porque se contar que assistiu,
vai dar problema em casa, vai ter uma semana aí de discussão, de DR, porque assistiu a série sozinho. Eu estou vendo muita gente rindo aqui, eu tenho certeza que tem gente assistindo, escondido, os episódios do marido e da mulher. Então olhe para o seu marido e para a sua mulher agora e descubra, nós estamos fazendo uma revelação. Isso acontece também com todas as possibilidades que nós temos na vida, em especial com a abundância de pessoas. Hoje em dia, as pessoas estão muito acessíveis para nós. Para encontrarmos as pessoas, basta irmos nas redes sociais, que nós sabemos bastante sobre a vida delas ou sobre o que elas querem exteriorizar. Antigamente, quando nós precisávamos saber um pouco mais sobre a pessoa, ou nós buscávamos alguém que provavelmente nos traria uma fofoca ou traria informações que poderiam ser equivocadas, ou nós iríamos direto à pessoa e perguntávamos mais sobre ela, fazendo uma abordagem qualquer. Da mesma forma, quando a gente vai escolher qualquer produto no supermercado, eu falei isso lá no fórum, para mim como é difícil comprar sabão em pó, pasta de dente. Você chega para comprar um sabão em pó e você sabe qual é a sua marca preferida, mas se não tiver e sempre tem lançamento, você chega lá para comprar o sabão em pó, vou dar o exemplo da pasta de dente que é mais fácil, e tem a pasta de dente que vai estar lá que é branqueia os dentes, a outra lá que deixa o hálito puro, a outra lá que faz o tártaro sumir da sua boca, tem uma outra lá que brilha e limpa ao mesmo tempo, e por último tem uma do diamante. Recentemente eu fui no supermercado e vi essa do diamante, estava R$1, era uma azulzinha. Eu fiquei todo animado e comprei 2 tubos e levei para casa. Depois de escovar os dentes eu vi que minha boca estava toda espumando azul, e não parava de espumar azul, e eu vi que eu tinha sido enrolado e descobri porque que era R$1, aquela pasta de dente. A gente acha que isso são coisas simples, pequenas e sem significado. Mas toda essa possibilidade de escolha, toda vez que temos interação com as coisas do dia a dia e precisamos fazer escolhas múltiplas, isso tem feito com que a nossa cabeça se sinta extremamente perturbada e extremamente afetada, porque precisamos o tempo todo estar nesse processo de respostas. Obviamente, esse excesso de escolhas também vem sequenciado pelo excesso de comunicação. Porque quando você recebe um WhatsApp, as pessoas querem que você responda imediatamente. E não dá para você fazer de conta que não visualizou, porque visualizar e não responder é um dos piores crimes que existe na humanidade hoje em dia. Porque se você visualizar e não responder, a pessoa vai dizer que você é desatenciosa, mal educada, metida, e já vai olhar se você comprou alguma coisa, se você saiu com alguém novo no dia anterior, com uma amiga, com um amigo, se você está com novas amizades. Se você visualizar e não responder, você é um profissional incompetente. E você precisa ser rápido, responder todo mundo, estar ativo, fazer as suas coisas de uma forma que todo mundo diga que você é competente e que você consegue dar conta da vida. Em especial para as mulheres isso tem sido bem difícil, porque a sociedade é muito dura com as mulheres, porque quer que elas sejam competentes profissionalmente, mas ao mesmo tempo cobram que elas sejam mães magníficas em seus lares. Então, especialmente para as mulheres, isso tem sido uma tarefa muito difícil e tem levado a um excesso de fadiga que não tem sido nada fácil para as mulheres conviverem com esse papel de mãe, de profissional, de avó, de conselheira, de amiga e ainda por cima de esposa. Porque a concorrência está aí, a gente não pode dar mole, né? A gente tem que ficar esperto. O WhatsApp está lá recheado de pessoas, as pessoas sempre tentando falar com a gente, pedindo a nossa atenção. E eu não estou falando aqui em traição ou em qualquer processo emocional, eu estou falando mesmo em divisão de atenção. É bem parecido com como quando a gente tem um cão em casa. Se você tem um cachorro em casa, e se você olhar direitinho, às vezes a sua esposa ou seu marido dá mais atenção, abraça mais o cachorro do que está lhe abraçando, passando mais afeto para o animal. Porque fica lá apegado ao animal e fica com aquele apego exagerado com o animal. E as coisas vão afetando a gente vai se dividindo, a gente vai tentando perceber e extrair como é que a gente pode, das mensagens do dia a dia, como é que a gente pode se tornar um ser humano melhor. E toda essa dinâmica faz com que nós nos sintamos cansados. E alguns de nós
caiamos nas garras da depressão. Porque depois, com todo esse excesso de opções e de possibilidades, começamos a achar a vida sem graça de alguma forma, ou nos sentirmos tão cansados e confundimos isso com a falta de vontade de viver, e por aí vai. Isso reflete também no dia a dia do trabalho, isso reflete também nas conexões familiares. E todas essas coisas que a gente fala que tem alcançado o mundo atual, que é um mundo que vem se caracterizando pelo autoabandono, pelas desconstituições familiares, pelo enfraquecimento dos laços afetivos, pela volatilidade das coisas em que nada é feito para durar, tudo é descartável, inclusive as relações humanas. Precisamos ressignificar a nossa vida e compreender qual que é o nosso papel, em especial, o nosso papel como espíritas, compreendendo a espiritualidade. Porque se tem alguém aqui chegando pela primeira vez ou está há pouco tempo no espiritismo, e alguém disse para vocês que é fácil ser espírita, eu já vou dizer que não. Não é fácil ser espírita. Para começar, nós somos uma doutrina filosófica, científica e religiosa, que exige que estudemos um pouco mais do que as outras crenças ou do que as outras doutrinas exigem dos seus adeptos. Para quem não gostava de estudar no colégio, ou para quem achou que acabou o ensino médio ou acabou a faculdade e achou e se prometeu que nunca mais ia estudar, chega aqui na casa espírita, aí o Sócrates fala: tem que estudar, meu irmão. E aí você fala: não é possível que eu tenha que estudar. Mas como é que você não vai estudar se o próprio fundamento da doutrina espírita se baseia na sabedoria e no amor? Como é que você não vai estudar se Sócrates há tantos anos falava: conhece-te a ti mesmo, e nunca foi tão imprescindível que nos conheçamos a nós mesmos para poder compreendermos todas as coisas que estão acontecendo no mundo, para podermos não cair nas armadilhas das fake news, não cairmos nas armadilhas do excesso da oferta e das coisas e das possibilidades, e podermos seguir seguros nesse mundo em transformação. Ora só, é muita coisa. Precisa estudar para ser espírita. Precisa porque você precisa se compreender. Aqui a gente nunca vem para só louvar, orar, cantar e achar que a vida é maravilhosa, é um rio de amor e de felicidade. Quando nós chegamos à casa espírita, via de regra, nós chegamos por conta da dor. Se não chegamos por conta da dor, chegamos por conta da curiosidade ou da busca por algum processo de espiritualização que não foi encontrado em outro lugar. Provavelmente, quando a pessoa foi em algum outro lugar, ou em alguma igreja, ou em algum outro templo, não se encontrou do ponto de vista emocional, como se encontrou aqui na doutrina espírita, trazendo toda a sua proposta da fé raciocinada. Porque, obviamente, Kardec já dizia no século XIX isso, que o espiritismo vinha trazer uma perspectiva nova de conexão com o Criador e com a espiritualidade, que podiam atender aquelas pessoas que exigiam e demandavam uma fé raciocinada. E o que é a fé raciocinada? A fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Para mim, por exemplo, era difícil quando eu era criança, e eu estudava em colégio de padre e freira, e eu tinha que levantar e sentar o tempo todo ao longo da missa. Eu não via sentido algum naquilo, porque eu não entendia o que Deus via de utilidade em eu levantar e sentar o tempo todo para poder orar. Eu entendia perfeitamente que a oração estava no meu coração e que o cristianismo vivia dentro de mim de alguma forma. Então, quando eu cheguei na casa espírita e pela primeira vez ouvi aquele debate no livro que é o Espiritismo, de Kardec com os seus visitantes, ele debatendo e falando por que o Espiritismo era o consolador prometido por Jesus e por que ele trazia respostas para as coisas que até então não tinham sido respondidas.
eu compreendi sair daquele lugar, me autodeclarando espírita, sem nunca ter lido ainda a codificação, mas já entendia que era espírita, porque me sentia dessa forma. Sentia que aquela doutrina tinha tocado o meu coração e que eu tinha que agora estudar mais para poder avançar e compreendê-la melhor. Não porque ninguém tinha mandado, mas porque me dava uma alegria saber que aqueles conhecimentos estavam sistematizados e codificados por alguém. E esse alguém tinha recebido essas informações diretamente das entidades espirituais que nos ensinavam coisas que até então eram ocultas da humanidade, coisas que as pessoas não tinham respostas. Por isso que ser espírita não é tão simples assim, porque vai exigir que a gente estude um pouco. Obviamente a gente rejeita e fala que é exagerado quando se fala que o espírita é aquela pessoa que leu todas as obras básicas da codificação. O próprio Allan Kardec alertou e nos falou que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as suas más inclinações. Então, se no seu coração você se sente espírita, se no seu coração você entende que está se esforçando para se tornar uma pessoa melhor, não se culpe porque você não leu ainda a 22ª edição da Gênese ou a Revista Espírita de 1969 milimetricamente, porque isso, no momento, não importa. O que importa efetivamente é o que os cientistas também vêm dizendo que é importante para a nossa vida. Isso é uma alegria para nós, porque Kardec falava que a doutrina espírita ia trazer a aliança da ciência e da religião. E hoje o que importa para nós, para todos os seres humanos nesse mundo em transformação, nesse mundo da fadiga da escolha, nesse mundo no qual a depressão, a doença paralisante, o que importa é que nós sejamos boas pessoas. E ser boa pessoa não é virar um santo ou virar um palestrante espírita ou virar qualquer grande divulgador da mensagem da boa nova. Ser uma boa pessoa é compreender quais são as competências e habilidades que você precisa desenvolver como ser humano para poder interagir melhor nesse mundo em transformação. Parece uma mensagem espírita, mas quem está falando isso é o Fórum Econômico Global. Quem está falando isso são os grandes cientistas, inclusive as pessoas de tecnologia, que falam que como a gente vai viver mais, voltando lá para o início do que a gente começou a falar, como teremos uma vida mais longa, temos uma vida mais longa, como a tecnologia tem alcançado um nível desproporcional de presença na nossa vida, como as coisas estão se modificando muito rapidamente, o que vai importar daqui a muito pouco tempo, e agora já é importante, mas o que mais vai importar daqui a muito pouco tempo é que nós dominemos as habilidades humanas. Então hoje, quando a gente está indicando ao nosso filho, ou aos nossos alunos, ou orientando um jovem a escolher a sua profissão, ou nós estamos pensando sobre o nosso futuro daqui a 3, 4, 5 anos, talvez nós estejamos pensando coisas que não vão fazer o maior sentido em muito pouco tempo. Porque as profissões vão acabar, muitas delas não existirão mais daqui a 5 anos, outras irão surgir, mas isso vai demandar que não nos tornemos obsoletos. Obsoletos em nosso tempo. E uma das habilidades humanas, e um dos chamados soft skills, é a habilidade de nos colocarmos no lugar do outro, que é a empatia. Uma outra é a capacidade que teremos de nos adaptar e de reaprender e ressignificar a nossa vida, inclusive das profissões, como eu falei. Eu escrevi um livro chamado Empatia. Por que as pessoas empáticas serão os líderes do futuro? Antes de escrever esse livro, eu fiquei bastante assustado com as pesquisas que eu já tinha começado a fazer sobre as habilidades humanas. E eu, como sou engenheiro químico e sou executivo da área da educação,
Isso surpreendeu muito as pessoas, porque as pessoas estão acostumadas que psicólogos, sociólogos, as pessoas de humanas se ocupem dessas coisas, das habilidades humanas e dos soft skills. Obviamente, para nós espíritas, isso não é nenhum segredo, porque não importa a nossa profissão, nós sempre nos ocupamos muito de estudar o processo da reforma íntima e a forma como interagimos em comunidade. Mas para as pessoas como um todo, no mundo laico, isso foi bastante curioso, porque um engenheiro químico estava pesquisando e estudando sobre a empatia e essa habilidade humana tão importante nos dias de hoje. Quando eu fui pesquisar, eu descobri que as pessoas, os jovens de hoje, eles são 58% mais narcisistas do que os jovens de 30 anos atrás. Quem fez essa pesquisa foi a Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, e fez essa pesquisa ao longo de 30 anos. Isso não foi nenhuma grande surpresa para a comunidade científica, e muito provavelmente para vocês não foi também, porque ninguém precisa da Universidade de Michigan para descobrir que a nossa sociedade anda muito narcisista. E que nós elegemos recentemente a nossa visão como o topo do ranking dos sentidos humanos. Parece que no cotidiano parecer virou mais importante do que ser. E comparamos o nosso parecer com o ser do outro, ou vice-versa. As coisas se confundem, não sabemos mais o que é real e o que não é. Não sabemos mais se o que está postado reflete a realidade. Não sabemos mais se aquela mensagem que nós recebemos no Facebook ou no WhatsApp, em qualquer outro veículo, ela é verdade ou ela é mentira. O que sabemos é que tudo circula em torno do parecer alguma coisa, muito mais efetivamente do que do ser qualquer coisa. Mas essa mesma pesquisa revelou que os jovens de hoje são 40% menos empáticos do que os jovens de 30 anos atrás. Então, se a empatia diminuiu e o narcisismo cresceu, encontrou-se uma combinação bombástica. Isso preocupou os cientistas, porque começaram a tentar compreender como é que iam mudar esse cenário. Como é que fazemos para mudar esse curso no qual as novas gerações parecem que estão menos capazes de se conectar entre si e de se conectar até mesmo com os adultos? Para nossa sorte, a empatia é uma habilidade que pode ser ensinada. Nós podemos exercitar a capacidade de se colocar no lugar do outro. Quando Jesus nos falou que deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e depois, Jesus está sempre nos desafiando no campo do bem, falou que deveríamos amar os nossos inimigos. Ele deixou 2 conceitos poderosos que nos ajudariam bastante, inclusive hoje, 2000 anos depois, para que pudéssemos conviver melhor com as pessoas que estão ao nosso redor, com as pessoas do nosso convívio mais próximo. Porque sabemos também que nem sempre os nossos inimigos aparecem de longe, empunhando a arma ou fazendo qualquer tipo de maldade. Às vezes as pessoas que estavam mais próximas de nós, que conheciam os mais profundos segredos da nossa vida, depois reaparecem, ressurgem como inimigos, tentando nos fazer o mal. Jesus, já sabendo disso, nos indicou que deveríamos amar os nossos inimigos. Mas ele também sabia que isso não era fácil para ninguém. Ele sabia que o amor é um sentimento muito sofisticado e que para o amor acontecer, vários outros sentimentos precisam acontecer previamente. Você não ama uma pessoa simplesmente porque ela está ali ao seu lado, mas você pode não odiá-la e você pode sim, não conseguindo amar ainda toda a obra de Deus, que são as outras criaturas humanas também, você pode começar a se exercitar
de se colocar no lugar do outro. Compreender que cada pessoa tem uma história. Compreender que você precisa ser gentil com as pessoas, porque todos estamos vivendo nossos dramas pessoais e nossas dificuldades. E quando lembramos que por trás de cada um de nós tem uma história que foi construída por dores e por prazeres, por aprendizados e quedas, é mais fácil a gente se colocar no lugar da outra pessoa, porque sabemos que nós também temos as nossas dificuldades e as nossas limitações. Os cientistas dizem que a perda da empatia é proveniente do excesso de interações digitais, do excesso do uso de tecnologia. Isso não é 100% verdadeiro, porque achamos que a tecnologia é só o celular e que o celular que é responsável por tudo que acontece no mundo. E não necessariamente o celular é que é o responsável pelo que nós fazemos. Nós é que fazemos o mau uso da tecnologia e depois colocamos a culpa no objeto pela nossa incapacidade e maturidade de lidar com os objetos. Obviamente, ultimamente temos usado tanto as interações digitais que temos diminuído a nossa capacidade de compreender a outra pessoa. O exemplo disso é a própria mensagem que eu falei no WhatsApp, que quando você lê ou quando você visualiza e não responde, a outra pessoa já interpreta. Já fala que a mensagem tinha uma conotação diferente e você só estava ocupado. Você não podia responder naquele momento, você tentou até ser gentil para responder rápido e a pessoa fala que está sendo grosso, você está sendo direto, você não está sendo amoroso, não mandou nem um emoji, que é muito pior, porque ultimamente estamos expressando as nossas emoções por meio de emojis. Todo mundo aqui deve saber o que é emoji. E emoji é quando você está lá e se assusta com alguma notícia que alguma amiga sua dá, você ao invés de conversar com ela e perguntar um pouco mais, você vai lá e manda aquela carinha fazendo assim, ó. E a conversa acabou. Só que os emojis são muito simplificados para expressar as nossas emoções. As nossas emoções têm uma complexidade que não são capazes de ser expressas por um bonequinho. Porque se você estiver triste com alguma coisa, ou se você estiver brincando que está chorando, você manda aquela mesma comunicação. E a pessoa pode interpretar de várias formas. Isso nos coloca também em alguns desafios. E o desafio maior é entender, como espírita, que a empatia é uma palavra cristã que não está escrita no Evangelho. Ela não vai se encontrar em nenhum lugar lá no Evangelho, mas ela está na vida do Cristo. A cada momento, a cada ação da vida do Cristo, ela está presente. Obviamente, tanto o Evangelho como a doutrina espírita não foram criados nem concebidos para que estudássemos essas doutrinas, esses ensinamentos, como se fossem políticas e regras morais do passado. O Espiritismo e o Evangelho é um conjunto de ensinamentos que podem ser aplicados agora, na nossa vida, imediatamente. O nosso papel como espíritas é compreender que as pessoas têm um nível de compreensão diferente do nosso, das coisas que estão relacionadas às próprias vidas. E não exigir tanto do outro, ser indulgente, ser resiliente, ser empático, ensinar isso às crianças, ensinar isso aos jovens, poder exercitar essas habilidades em casa. Tem uma coisa no livro que eu falo sobre o lema familiar, que quem assistiu aí a série Game of Thrones vai saber do que eu estou falando, mas lá toda família tem o seu lema. E eu falo no livro que toda família pode ter um lema. Toda família pode ter os seus valores escritos e super claros para todas as pessoas.
Porque uma vez que você consegue compartilhar com a sua família os lemas que compõem o seu lar, quando os jovens estiverem diante de algum dilema ético, diante de alguma incerteza, eles vão poder consultar esses ensinamentos que foram discutidos em família e saber o que é certo e o que é errado. Assim como na ficção, dizer isso a minha família não aprova, a minha família não faz, a minha família não rouba, a minha família não passa os outros para trás. Na minha família, nós não fazemos bullying, nós não zoamos com ninguém que tem deficiência ou coisa desse tipo. Nós somos compreensivos. Na minha família não se estraga comida. A minha família perdoa os amigos. Na minha família, os amigos não passam necessidade, mesmo quando estão desempregados. Então, tem uma série de ensinamentos que nós podemos colocar no papel, compartilhar em família, para poder as crianças e os jovens seguirem seguros quando estiverem diante desses dilemas éticos. Bem como a questão da gritaria que eu falei mais cedo hoje, que eu falo que o grito é a nova palmada. Porque a gente não pode mais bater nas crianças hoje, porque é politicamente incorreto, as pessoas vão censurar se você cometer algum tipo de violência com a criança. E sabendo disso, os adultos começaram a cometer outro tipo de agressão com as suas crianças, que são os gritos. Que o grito é uma nova palmada porque as pessoas não sentem culpa por gritar com seus filhos. Mas quando eles gritam com os filhos sentem dor e punição psicológica tão forte quanto se tivesse apanhado também dos seus pais ou dos seus responsáveis. E o que é pior, em alguns momentos, depois que você grita, que você traz isso para a sua família, para as suas crianças, e depois fala que é por amor que você fez esse tipo de coisa, a criança pode crescer acreditando que é possível se ser violento por amor. E quando entram em relações afetivas, encontram parceiros que são violentos. E para elas está tudo bem que o parceiro seja violento, porque as pessoas que amam também gritam, também batem, também são violentas. E elas não conseguem compreender porque se sentem tão seguras e familiarizadas com relações que são terríveis para elas, que são ancoradas na dependência emocional, muitas vezes vivenciando e vivendo como cemitério das mortes emocionais dos outros. Pessoas frustradas que muitas vezes trazem todas aquelas suas dores emocionais da vida e depositam em forma de violência para os seus novos parceiros. Todas essas problemáticas, todas essas questões que são pertinentes ao relacionamento humano, fazem parte de um conjunto de elucidações e de discussões trazidas pela veneranda Joana de Ângeles na sua série psicológica. Porque o Espiritismo já se prepara para um outro momento, o momento no qual a sua etapa religiosa vai se fundir com esse novo período, que é um período da compreensão humana, quando precisaremos reforçar as habilidades humanas e, ao mesmo tempo, entender todas as coisas que estão relacionadas ao psiquismo humano, para poder o homem integral conseguir seguir seguro e conseguir alcançar todo o potencial de realização que ele tem aqui no planeta Terra. Por isso que Leon Denis, no livro Problema do Destino e da Dor, ele fala que toda vez que estamos sofrendo, que toda vez que estamos sentindo dor, é porque o conjunto das forças que nos circulam no universo são infinitamente desproporcionais às forças internas e à nossa compreensão dessas forças que nós possuímos. Isso quer dizer que quando temos o delírio de que teremos uma vida cheia de prazeres, uma vida sem dores, uma vida
que é imaginada nos contos de fadas, uma vida no qual o nosso pensamento egoísta e infantil evoca para a nossa existência como se conseguíssemos ser um ser humano tão especial porque somos bons, porque somos espíritas e não passarmos por dificuldades. Mas a doutrina espírita nos elucida e nos esclarece que todos nós, só depois de passarmos por uma série de experiências humanas, seremos capazes de alcançar o nosso ápice e os ápices das nossas possibilidades evolutivas e nos habilitarmos para alcançarmos outras possibilidades também no campo da experiência do espírito humano. Sairmos da nossa limitação de percepção do mundo, da nossa limitação de percepção de tudo que está ao nosso redor, para poder compreender a natureza, compreender as nossas interações e mesmo diante de situações dolorosas, mesmo diante de situações que sejam completamente fora do nosso controle, nós nos tornarmos criaturas mais fortes, melhores do que éramos antes. Recentemente eu escrevi um texto para o blog da Intelitera que fala sobre a antifragilidade e o problema da dor. E explico com muito detalhe qual que é a diferença entre a dor e o prazer na perspectiva imortal do espírito humano, trazendo uma série de ensinamentos novos que foram revelados e trazidos por alguns cientistas, como Nassim Taleb. Porque nós acreditamos que o espírito humano é frágil, que nós somos frágeis. Quando uma pessoa não é frágil, nós dizemos que essa pessoa é forte. E quando a gente faz uma associação disso com coisas, quando uma coisa é frágil, o contrário dessa coisa que é frágil é forte, rígida. A gente acredita que as coisas que são contrárias às frágeis são as coisas rígidas e fortes. Mas, na verdade, o contrário de frágil é o antifrágil. No conceito de Nassim Taleb, que ele traz para organizações e para estruturas, a gente pode aplicar perfeitamente para explicar a nossa jornada na Terra, a nossa jornada como espírito humano. E não sendo frágil, o espírito humano é antifrágil porque depois de passar por todas as provações e todas as dificuldades, e todo o caos, e todas as coisas que poderiam quebrá-lo e transformá-lo em alguma coisa frágil, ele sai mais fortalecido depois dessas experiências. Depois de sofrer, depois de conhecer a dor, depois de ser submetido a tantas coisas que são complexas e que saem completamente do controle, ele consegue ressignificar a própria vida e se tornar algo melhor do que era anteriormente. Por isso, meus irmãos, é importante a gente compreender que nesse mecanismo todo da dor, da vivência humana, dessas transformações todas na qual nós estamos submetidos agora durante o nosso processo encarnatório, é importante que nos apeguemos à espiritualidade, aos ensinamentos do Cristo, à percepção lúcida de que mesmo diante do sofrimento, nós temos que compreender que aquilo são aprendizados e como o próprio Leon Denis falava, que a dor é uma lei de equilíbrio e educação que visa nos transformar em seres melhores, em seres antifrágeis. Então sigamos com Cristo, sigamos firmes e fortes no nosso propósito, porque Jesus precisa do nosso concurso. Jesus precisa de nós para divulgar a sua palavra. Jesus precisa de nós para doarmos a nossa cota de responsabilidade para que esse mundo seja um lugar melhor, porque os tempos são chegados e nós espíritas somos os trabalhadores da última hora e o Cristo conta com cada um de nós. Muita paz, que Jesus abençoe a todos vocês.